Vamos lá, senhores, vamos finalizar esse tema nacionalidade dentro da matéria de direito constitucional e nós vamos trabalhar hoje perda da nacionalidade e os símbolos, né, da República Federativa do Brasil. Tome muito cuidado com a perda da nacionalidade porque ela sofreu uma alteração drástica, tá? Pela emenda constitucional 131 de 2023. Então nós temos aqui uma alteração recente, tá? Que alterou completamente as hipóteses da perda da nacionalidade. E as bancas elas vão cobrar isso em prova para verificar se o candidato ele está atualizado, tá ok? Então olha só, presta bem atenção porque eu vou ter que explicar para os senhores como funcionava anteriormente a hipótese de perda, as hipóteses, né, de perda da nacionalidade antes da emenda constitucional 131 de 2023 e como funciona atualmente a perda da nacionalidade após a emenda constitucional 131 de 2023. Beleza? Então olha só, senhores, como é que funcionava antes, tá? Eu tinha duas hipóteses de perda da nacionalidade. A primeira hipótese seria a perda, né, da naturalização através de atividade nociva ao interesse nacional. Professor, o que seria atividade nociva ao interesse nacional? Esse era o grande problema. Esse termo ele é muito genérico, tá? Qualquer atividade, qualquer conduta que venha a prejudicar ou ter possibilidade de prejudicar o interesse nacional, eu poderia, né, aplicar aqui a perda da naturalização e essa perda era feita por sentença judicial. Tá ok? Se eu estou falando de perda de naturalização, essa hipótese aqui ela era aplicada exclusivamente para o brasileiro naturalizado. Perda da naturalização, né? Eu só aplico para quem é naturalizado, brasileiro naturalizado. E eu tinha a segunda hipótese que era o quê? A aquisição de outra nacionalidade. Então, se o brasileiro, né, nato ou naturalizado, não importa, ele viesse a adquirir outra nacionalidade, em regra, ele perderia a nacionalidade brasileira. Aí a Constituição ela trazia duas exceções, tá? Ela falava o quê? Olha, se adquirir outra nacionalidade, você, em regra, perde a nacionalidade brasileira. Não me interessa se você é naturalizado ou nato. Adquiriu outra nacionalidade, perdeu a brasileira. Exceto, tá? Se essa outra nacionalidade ela fosse reconhecida, né, de forma originária pela lei estrangeira, ou seja, o indivíduo ele não solicitou outra nacionalidade. A legislação estrangeira automaticamente reconhecia ele como nacional. Então, por exemplo, vamos lá para você entender como funcionava antes, tá? Da emenda constitucional 131. Então imagina o seguinte, vamos imaginar que um determinado país, a legislação dele funciona da seguinte forma: se eu, Fernando, brasileiro, não importa a nacionalidade, eu vier a casar com uma nacional daquele determinado país e estiver residindo lá, automaticamente eu estarei adquirindo a nacionalidade daquele país, tá? Isso é a legislação estrangeira falando. Tá ok? Se a legislação estrangeira está falando que ao casar com uma nacional e morando naquele país eu adquiro automaticamente, sem manifestar minha vontade, automaticamente
a nacionalidade daquele país, eu não tive escolha, né? Foi algo que veio automático, tá? Nesse caso, a legislação, a Constituição Federal, ela perdoava, né? Ela falava, olha, nesse caso aqui, como você não manifestou sua vontade, foi algo meio que automático, forçado, você não vai perder a nacionalidade brasileira. E a outra hipótese era quando a legislação estrangeira, ela colocasse como um requisito, né, como uma condição para permanecer no país ou para exercer direitos civis, a aquisição da nacionalidade daquele país. Aqui também eu não estava manifestando minha vontade. Aqui, na verdade, eu estava sendo forçado a adquirir a outra nacionalidade para poder permanecer naquele país ou poder exercer direitos civis, como casar, por exemplo. Tá? Era assim que funcionava antes, senhores. Agora, cuidado, isso aqui não existe mais. Professor, se não existe mais, por que você está explicando? Por que você perdeu tempo falando sobre isso? Porque a banca vai te cobrar sim. Ela vai te cobrar o conteúdo anterior, antes da emenda 131, tá? Então eu preciso que você entenda como funcionava antes, para você entender como funciona agora, tá? Então preste atenção. Agora nós vamos estudar a matéria de forma atualizada. Quais são as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, tá? Atualmente, após a emenda 131, tá? De 2023. Preste atenção, olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeira hipótese, tá? Tiver cancelada sua naturalização. Prestem bem atenção nisso aqui, ó. Se eu estou falando cancelada a sua naturalização, essa primeira hipótese da perda da nacionalidade, ela só pode ser aplicada para brasileiro naturalizado. Eu não aplico para brasileiro nato, tá ok? Então vamos lá. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de, olha aqui as hipóteses. Cancelei sua naturalização por quê? Primeira hipótese, fraude relacionada ao processo de naturalização. Ou, segunda hipótese, do cancelamento da sua naturalização, você praticou um atentado contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Após a emenda 131, é o que interessa agora, nós vamos estudar as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. Eu tenho duas, tá? Essa primeira, ela só é aplicada para brasileiro naturalizado. Eu não aplico para brasileiro nato essa hipótese. Por quê? Porque o texto constitucional está falando cancelada sua naturalização, tá? O brasileiro nato, ele não tem naturalização, tá ok? Naturalização é algo do brasileiro, é algo típico do brasileiro naturalizado. Tá, então vamos lá. Brasileiro naturalizado, tá? Ele teve cancelada a sua naturalização e esse cancelamento, cuidado, ele tem que decorrer de sentença judicial, tá? Professor, essa sentença judicial tem que ser transitada em julgado? O texto constitucional aqui, no parágrafo 4º, ele não fala, mas lá no artigo 15 da Constituição Federal, ele fala que tem que ser sentença judicial transitada em julgado. O que é uma sentença judicial transitada em julgado? Aquela sentença que não cabe mais recurso, tá ok? Então, se o indivíduo, o brasileiro naturalizado, ele tiver cancelado a sua naturalização através de uma sentença judicial que transitou em julgado, não cabe mais recurso, por quais motivos? Primeiro, tá? Foi comprovado fraude no processo de naturalização. Vamos entender isso aqui. Lembra quando nós estudamos? A Constituição Federal, ela traz duas hipóteses, né, de naturalização. Se o indivíduo estrangeiro, ele é oriundo, né, ele é nacional de um país que adota a língua portuguesa, basta ele residir 1 ano, né, no Brasil, não é isso? E ter idoneidade moral. Beleza. Agora, se ele vem de um país que não adota a língua portuguesa, ele tem que residir por mais de 15 anos, né, e não ter condenação criminal. Vamos imaginar que esse indivíduo, ele fraudou, né? Fraudar, senhores, é mentir, enganar, né? Agir de forma enganosa, né? Ele mentiu, né? Ele fraudou o processo de naturalização. Vamos imaginar que o indivíduo, ele estava morando no Brasil há 7 anos e ele vem de um país que não adota a língua portuguesa. Se ele vem de um país que não adota a língua portuguesa, ele deveria comprovar que tem no mínimo, né, reside no Brasil por no mínimo mais de 15 anos.
Ok. E aí ele apresentou a documentação. O problema é que ele estava mentindo, tá? Ele fraudou, né? Ele só residia no Brasil há 7 anos. Ficou comprovado que ele praticou fraude no processo de naturalização. Esse é um dos motivos que gera o cancelamento da naturalização, e uma vez cancelada a naturalização por sentença judicial transitada em julgado, esse brasileiro naturalizado, ele perde a nacionalidade brasileira. Beleza? Qual outro motivo que eu posso ter aqui para cancelar a naturalização do brasileiro naturalizado? Quando ele praticar um ato que venha a atentar, né, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, um brasileiro naturalizado que estava envolvido em manifestações que tinham como intuito tomar o poder, fechar o Congresso Nacional, praticar um golpe de Estado e etc. Se ele praticou um ato que veio a violar a ordem constitucional, as leis, a Constituição, né, e o Estado democrático, né, a democracia instalada aqui no Brasil, esse brasileiro naturalizado não merece ser considerado brasileiro. Eu cancelo a naturalização dele e ele perde a sua nacionalidade. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Essa primeira hipótese, como eu falei, ela só é aplicada para brasileiro naturalizado, certo? Agora você vai ver comigo que a próxima hipótese, tá? Ela é aplicada para brasileiro nato ou naturalizado. Agora olha só que interessante, presta atenção. Professor, você falou para mim que tem que ser por sentença judicial transitada em julgado. De quem é a competência para processar e julgar essa questão aqui do cancelamento da naturalização? Isso aqui é competência da Justiça Federal, tá ok? Justiça Federal. Tanto é que, olha só, diante dessas situações, fraude, né, no processo de naturalização e atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático, o Ministério Público Federal, ele vai propor uma ação que a gente chama de ação de cancelamento de naturalização perante a Justiça Federal. Por que é perante a Justiça Federal? Porque, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, tratar sobre causas referentes à nacionalidade é competência da Justiça Federal. Olha lá, ó, é competência dos juízes federais, ou seja, Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Aí o que acontece? Eu lhe pergunto, e se um brasileiro nato ele tiver praticado, por exemplo, um ato nocivo contra o Estado democrático ou a ordem constitucional? Ele pode perder a nacionalidade brasileira em decorrência desse ato? Não. Por quê? Porque, como eu falei para os senhores, essa primeira hipótese aqui, tá? Ela é restrita a brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, mesmo que tenha praticado um ato que venha atentar contra a ordem constitucional ou o Estado democrático, ele não perde a nacionalidade brasileira, o nato, em decorrência disso. Quem perde pode perder a nacionalidade brasileira em decorrência disso, atos que venham a atentar contra o Estado democrático, contra a ordem constitucional, é o brasileiro naturalizado, ok? Beleza. Isso aqui é declarado pela Justiça Federal. Beleza? Tranquilo, senhores? Ótimo. Professor, vem cá. Esse brasileiro naturalizado foi condenado por sentença judicial transitada em julgado e acabou tendo cancelada sua naturalização em decorrência desses atos. Ele pode ingressar com um novo pedido de naturalização? Ele perdeu e fala, mas eu já moro aqui há mais de 15 anos, por exemplo, eu sei que eu sou oriundo de país que não adota a língua portuguesa, eu já preenchi os requisitos, vou entrar com o pedido novamente, vou adquirir a nacionalidade novamente. Não, cuidado, tá? Uma vez cancelada a nacionalidade do brasileiro naturalizado, ele não pode ingressar novamente com pedido de naturalização. Agora, cuidado com o que eu vou te falar. Existe alguma possibilidade, então, dele readquirir a nacionalidade brasileira? Eu tenho uma hipótese, tá? Mas não tem nada a ver com ingressar com pedido novamente, que é um processo administrativo, né? Ingressar novamente com pedido de naturalização. Não é isso. Qual é a hipótese que ele consegue readquirir? Se ele ingressar com uma ação, que a gente chama de ação rescisória, tá? E essa ação rescisória, ela for
provida. O juiz, né, que julgar essa ação rescisória, ele der provimento ao pedido. O que é ação rescisória, senhores? Presta atenção, tá? Ação rescisória é o tipo de ação que eu ingresso através... É uma ação, tá? Não é um recurso, cuidado. É uma ação autônoma, tá? Que eu vou ingressar para cancelar uma sentença civil que, de algum modo, ela é claramente... Ela de forma óbvia, de forma clara, tá? Ela gerou uma injustiça. Apareceram novas provas, apareceram novas testemunhas, eu consegui mudar totalmente o conjunto probatório aqui e consegui comprovar que aquela sentença que me condenou, aquela sentença civil que me condenou, ela foi uma sentença completamente errada, completamente injusta. Eu ingresso com a ação rescisória para cancelar essa sentença, essa decisão civil, tá? Se o brasileiro naturalizado que perdeu a sua nacionalidade brasileira, né, através do cancelamento da naturalização, ele conseguir ingressar com a ação rescisória e for dado provimento ao pedido, for reconhecido que ele foi injustiçado, aí sim, aí ele consegue readquirir a nacionalidade brasileira. Agora, o que eu quero que você entenda? Ele não consegue readquirir a nacionalidade brasileira entrando com um processo, né, pedindo uma nova naturalização. Aí não, senão ficaria muito fácil. Tranquilo até aqui, senhores? Fácil? Beleza, ótimo. Como eu falei para vocês, olha lá, ó, o artigo 15, ele fala aqui, ó, que a sentença judicial tem que ser transitada em julgado. Olha só, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, apesar do parágrafo 4º aqui, ó, falar só de sentença judicial, para cancelar a naturalização tem que ser por sentença judicial, não pode ser por decisão administrativa, tá? Essa sentença judicial aqui, ele não fala que é transitada em julgado no parágrafo 4º, mas ele fala, tá, no artigo 15. Então, tem que ser sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, beleza? Aí sim eu consigo cancelar sua naturalização com base nessas duas hipóteses: fraude no processo de naturalização ou atentado, né, um ato que vem atentar contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Beleza, tá aqui? Tranquilo? Ótimo. Agora nós vamos falar da segunda situação em que eu posso ter a perda da nacionalidade brasileira. E preste atenção, essa segunda hipótese aqui, tá? Essa pode ser aplicada tanto para o brasileiro nato, como também para o brasileiro naturalizado. Beleza? A primeira só pode para o brasileiro naturalizado. Essa segunda, tanto para o nato como para o naturalizado. Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Perderá a nacionalidade brasileira o brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatrídia. Vamos entender isso aqui. Senhores, olha só que interessante. O brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, ele pode muito bem querer, né, manifestar sua vontade em perder. Não quero mais a nacionalidade brasileira. Então ele procura a autoridade competente. Isso aqui não precisa, tá, de ordem judicial, não precisa de sentença judicial, essa é a segunda hipótese, tá? Basta ingressar ali com um processo administrativo perante o Ministério da Justiça, e esse brasileiro, tanto nato como naturalizado, ele pode ir lá, de forma expressa, manifestar sua vontade em perder a nacionalidade brasileira, tá? Ele tem esse direito, tá ok? Agora cuidado, tá? Cuidado com o que eu vou te falar. Ressalvadas situações que acarretem apatrídia. Vamos entender isso aqui. O que é apatrídia? Apatrídia, ela vai ocorrer quando o sujeito ele for reconhecido como apátrida. Tá, pessoal, o que é isso? É um indivíduo que não tem nacionalidade. Então vamos dar um exemplo. Eu, Fernando, sou brasileiro nato. Eu procuro o Ministério da Justiça e ingresso lá com pedido lá, apresento o pedido para perda da nacionalidade brasileira. Tudo bem. O problema é que, ao perder a nacionalidade brasileira, eu vou ter qual nacionalidade? Aí eu verifico que
o Fernando, ele não é reconhecido por nenhum outro país como nacional. Ou seja, se eu perder a nacionalidade brasileira, eu não vou ter nenhuma nacionalidade, eu vou ser um apátrida. Eu vou estar na situação de apatridia. O que a Constituição fala? Você brasileiro nato, tá? Ou naturalizado, você pode pedir expressamente a perda da sua nacionalidade brasileira. É um direito seu, perante a autoridade competente. Ressalvada, exceto situações que acarrete a apatridia. Por quê? Se você não solicitar a perda da nacionalidade brasileira, ficar sem nenhum vínculo com nenhum país, ou seja, você não ter nenhuma nacionalidade, aí eu não admito, aí eu não vou conceder a perda da sua nacionalidade brasileira. Agora, vamos analisar um exemplo diferente. Eu, Fernando, sou filho de ucranianos. E a Ucrânia adota o critério ius solis, ius sanguinis, perdão. Ou seja, quem é filho de ucraniano é ucraniano também. Beleza. Eu vou lá e solicito lá, né? Faço meu pedido expresso para perder a nacionalidade brasileira. Aí, o Ministério da Justiça verifica que, ao perder a nacionalidade brasileira, eu não vou ser apátrida, por quê? Porque a legislação ucraniana reconhece a minha pessoa como nacional. Já que eu não vou ser apátrida e eu estou manifestando expressamente a minha vontade de perder a nacionalidade brasileira, o Brasil faz o quê? Declara a perda da minha nacionalidade, mesmo sendo brasileiro nato, tá? É para nato ou naturalizado. Então, resumindo, senhores, desde que não gere situação de apátrida, se você manifestar de forma expressa a vontade de perder a nacionalidade brasileira, o Brasil reconhece e retira a sua nacionalidade brasileira. Tranquilo? Fácil até aqui? Tranquilo? Beleza, beleza. Então, com isso, nós podemos perceber que, já que eu tenho duas hipóteses de perda de nacionalidade, e a primeira só é aplicada para brasileiro naturalizado, o brasileiro nato, já a segunda é para brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz. O brasileiro nato, ele só perde a nacionalidade brasileira se ele manifestar de forma expressa a sua vontade em perder a nacionalidade brasileira, desde que com a perda da nacionalidade brasileira ele não se transforme numa apátrida, certo? Tranquilo? Então, o que mais vai cair em prova pode ter certeza, tá? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Lembra que no comecinho do nosso bloco eu te expliquei como funcionava anteriormente a questão da perda da nacionalidade? Como é que funcionava anteriormente? Se o indivíduo tivesse cancelado a sua naturalização por ato nocivo, né, ao interesse nacional, beleza, ou se ele adquirisse outra nacionalidade. Aí ele traz exceções, né? Trazia exceções à Constituição, né? Salvo no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela lei estrangeira, né? Como condição para o brasileiro permanecer no território ou exercer direitos civis. Isso aqui não existe mais. E aí o que vai cair na sua prova? Pode confiar em mim. O que vai cair na sua prova, tá? Atualmente, após a emenda constitucional 131 de 2023, tá? O brasileiro que vier adquirir outra nacionalidade não mais, tá? Não irá perder a nacionalidade brasileira, tá ok? Antes da emenda 131, ressalvado aquelas exceções, se adquirisse outra nacionalidade, perdia a brasileira. Agora não. Então eu posso adquirir outra nacionalidade, professor? Posso. Ao adquirir a outra nacionalidade, eu não mais perco a nacionalidade brasileira. Todos entenderam isso? Isso aqui é o que vai cair na sua prova. Pode confiar em mim, pode anotar. A prova vai colocar para você lá. Marque certo ou errado. O indivíduo, o brasileiro, nato ou naturalizado, que adquirir outra nacionalidade, ressalvado a hipótese de reconhecimento originário pela lei estrangeira, né? Ou como forma, né, ou como imposição da norma estrangeira para exercício de direitos civis ou para a permanência do brasileiro no território estrangeiro, tá? Ele perderá a sua nacionalidade. Errado por quê? Porque esse texto, essa regra existia, mas foi revogado pela emenda 131. Tranquilo? Atualmente, a aquisição de outra nacionalidade não mais acarreta a perda da nacionalidade brasileira. É isso aqui que vai cair na sua prova.
Tranquilo? Fácil? Perfeito, senhores. Agora vem cá. Professor, eu manifestei a minha vontade de perder a nacionalidade brasileira e eu me arrependi. Eu gostaria de readquirir a minha nacionalidade brasileira. Existe essa possibilidade? Até existe, tá? Ela está prevista aqui, ó, no parágrafo 5º, tá, da Constituição. E o que que ela fala? Olha só. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º desse artigo, então é o quê? Expressamente renunciei, né, à nacionalidade brasileira, tá? Não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade, cuidado, readquirir sua nacionalidade brasileira originária. Senhores, isso aqui vai despencar em prova. Presta atenção. Quando eu falo de nacionalidade originária, eu estou falando do brasileiro nato. Quando eu falo de nacionalidade secundária ou derivada, eu estou falando do brasileiro naturalizado. Então olha só que interessante. Tanto o brasileiro nato como o brasileiro naturalizado, eles podem, né, de forma expressa, solicitar, requerer a perda da nacionalidade brasileira. Tudo bem, qualquer um dos dois pode perder através da manifestação de vontade, desde que não gere apatridia. Tá. Agora a pergunta é, quem pode readquirir se arrepender dessa perda da nacionalidade brasileira? Só o nato. Só o nato pode readquirir desta forma, tá? Por quê? Porque o texto constitucional deixou claro, olha aqui, ó, a renúncia da nacionalidade, lá nos termos, né, a manifestação expressa da perda da nacionalidade lá, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade originária, brasileira originária. Ou seja, essa regra somente é aplicada para o brasileiro nato. O nato que solicitou lá a perda da nacionalidade, se arrependeu, ele pode readquirir através de pedido? Pode. E o naturalizado? O naturalizado não. Nessa hipótese aqui não. Se ele pediu a perda da nacionalidade, tá? Ele não pode readquirir a nacionalidade, né, secundária, né, através de um mero pedido administrativo. Tranquilo? Fácil até aqui? Ótimo, senhores. Com isso, nós finalizamos o que mais cai disparado em prova, tá, acerca de nacionalidade, tá? Finalizamos o tema perda da nacionalidade. Agora, para finalizar, nós vamos falar aqui rapidamente dos símbolos nacionais, tá? Não tem tanta... não cai tanto em prova, mas eu vi uma ou outra provinha cobrando um peguinho aqui, então a gente vai trabalhar de forma completa, tá? Não vou pular nada, tá? Quero que você tenha um conteúdo aqui completíssimo, para você gabaritar a matéria de direito constitucional, tá ok? Então, olha só. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Óbvio que nós adotamos aqui no Brasil como idioma oficial a língua portuguesa. Tranquilo até aqui. Cuidado com isso agora, tá? São símbolos da República Federativa do Brasil. Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? A bandeira, o hino nacional, as armas, tá? Que é a mesma coisa que o brasão, e o selo nacionais, tá ok? Já eu vou falar disso aqui, na verdade eu vou até pular o último aqui, que é o que mais cai em prova, e vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Isso aqui é o selo nacional, tá? Esse desenho aqui, ó, você verifica muito em diplomas, tá? Diplomas certificados de instituições de ensino oficiais, né? Reconhecidos pelo MEC, você pode ver que você tem esse símbolo aqui. O que esse símbolo aqui ele faz, tá? Esse símbolo, ele serve para autenticar atos do governo, tá? Certificados, diplomas. Então, quando você tem esse símbolo aqui lá no seu diploma, bonitinho do ensino médio, etc., isso aqui está autenticando, dizendo que o Estado reconhece aquele documento como documento oficial, tá? Esse é o selo nacional, tá ok? Armas nacionais, tá? É aquele brasão, também chamado de brasão da República, tá? E olha que interessante, eu tenho uma legislação que regulamenta e determina o uso obrigatório, tá, desse brasão aqui, que é chamado de armas, né, nacionais, em determinados locais. Por exemplo, tá, isso aqui não vai cair para você, só estou te mostrando, tá? O Palácio da Presidência da República, a residência do presidente, edifícios dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tem que ter o brasão, tá?
As casas do Congresso Nacional, por isso que você vê que lá na mesa diretora da Câmara e do Senado, você vê esse brasão aqui, ó, lá na mesa exposto, né? No STF, Tribunais Superiores, né? Tribunais Federais de Recurso, edifícios sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do DF, prefeituras e câmaras municipais. Na Câmara Municipal onde tem o vereador, tem que ter o brasão, tá? Fachada de edifícios, enfim, senhores, nos quartéis, né? Das Forças Armadas, da Polícia Militar, tem que ter o brasão, tá na legislação, tranquilo, tá? Bandeira nacional, tá? Todo mundo reconhece, tá ok? Eu coloquei aqui algumas informações só a título de curiosidade, isso não vai cair na sua prova, tá? Ah, professor, por que a bandeira aqui, o verde representa o quê? Já sei, a mata. Não, na verdade, quem é professor de história aí sabe o que eu estou falando. Na verdade, quando foi criada a bandeira, tá? O verde aqui, ele representava pés de oliva, tá? Uma chamada de oliveira, né? É uma árvore onde eu produzo azeitona, tá? Perto da residência de Dom Pedro I, era repleto dessas árvores, e eles, para homenagear essas árvores que ficavam ali em volta da residência de Dom Pedro I, o imperador, eles colocaram o verde aqui nessa parte da bandeira. Ah, professor, o amarelo representa o quê? O amarelo, dizem alguns historiadores, os livros mais recentes falam que o amarelo representa o ouro. Na verdade, não. Na origem mesmo, esse amarelo foi uma homenagem feita à casa dos como é que era? Casa dos Habsburgos, tá? É uma família, tá? Muito influente na Europa, tá? E eles fizeram uma homenagem. Leopoldina, que foi a primeira esposa de Dom Pedro I, né? Foi a primeira imperatriz do Brasil, ela vem dessa família aqui, né? Austríaca, né? E para homenagear essa família, eles colocaram o amarelo aqui na bandeira, tá? O azul realmente representa o céu, e as estrelas, cada uma das unidades da federação, né? Cada um dos estados e etc. Professor, só de curiosidade, por que as estrelas, elas estão nessa posição aqui? Elas não estão numa posição uniforme, elas estão bonitinhas assim, retinho, né? Elas estão meio que misturadas, espalhadas aqui. Dizem, né? Os historiadores, que um estudioso, no dia 15 de novembro de 1889, proclamação da República, ele, às 8h30 da manhã, ele tirou uma foto do céu, e essa era a posição das estrelas, tá? Naquela época, 8h30 da manhã, estava escuro ainda, tá? E aí ele registrou essa imagem, né? As estrelas nessa posição, e foi reproduzido na bandeira. Professor, mas vem cá, beleza, mas Tocantins, né, surgiu depois de 1889. Toda vez que for criado um novo estado, eu vou acrescentar uma nova estrela aqui na bandeira, tá? Mas eu não posso alterar o local, né, a posição das estrelas já fixadas na bandeira, tá? Isso aqui é só título de curiosidade, conhecimento mesmo, tá? E eu tenho o hino nacional também, tá ok? Então, quais são os símbolos, então, senhores? A bandeira, o hino, as armas, que é a mesma coisa que o brasão, e o selo nacional, beleza? Agora, cuidado, ó, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios, tá? Tanto é que você tem um hino de um determinado estado, você tem uma bandeira de um determinado estado, tá ok? Então municípios têm sua própria bandeira, seu próprio hino, não tem problema nenhum, tá? Estado, DF, município poderão ter seus próprios símbolos, tá? Isso não afasta a existência dos símbolos da República Federativa do Brasil, que é o hino nacional, a bandeira nacional, o selo nacional, né? E as armas nacionais, que é a mesma coisa que o brasão. Beleza? Tranquilo? Senhores, com isso nós finalizamos aqui com chave de ouro, tá? O tema nacionalidade. Trabalhamos tudo que cai, tudo que pode cair na sua prova sobre nacionalidade. Eu só peço para você tomar cuidado com 3 tópicos. É isso aqui que tem mais tendência de cair na sua prova, tá? A diferença de nato e naturalizado. A prova vai fazer isso com você, vai te dar uma situação e falar assim, cara, brasileiro nato ou naturalizado, tá? As distinções de tratamento, tá? Que só podem estar previstas na Constituição, tá ok? Principalmente, tá? Principalmente aquelas que falam de cargos privativos de brasileiro nato. Essa daqui é queridinha das bancas, tá?
foca nela, tá ok? E a perda da nacionalidade, que foi o tema do nosso bloco. Por que isso aqui vai cair em prova? Tem tendência de cair, por causa que eu tenho uma recente alteração através da emenda constitucional 131 de 2023, que mudou completamente as hipóteses de perda da nacionalidade. O que gerava perda da nacionalidade, por exemplo, a questão de outra nacionalidade, não mais gera perda da nacionalidade, tá? Então tem que estar atualizadíssimo com essa alteração. Beleza, senhores? Tranquilo? Com isso eu finalizo aqui nacionalidade com os senhores, tá? E no próximo bloco vamos já iniciar outro tema de direito constitucional. Aqui você vai estudar de forma completa direito constitucional, tá? O suficiente para você gabaritar qualquer concurso público acerca dessa matéria. Beleza? Não só essa matéria como outras, tá? Um grande abraço a todos. Aguardo você no próximo bloco, onde nós vamos trabalhar mais um tema de constitucional. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.